Gravando. Apresentar agora uma janela. Cadê? Vem você, hidrocarbonetos. Vem. Ocultar. Então, pessoal, nós vamos estudar hoje a aula bem rápida, bem simples sobre o petróleo. Petróleo é o principal exemplo de hidrocarboneto que tem, tá? Então a gente vem estudando hidrocarboneto, que são aqueles compostos da química orgânica que só tem carbono e hidrogênio. Então no petróleo só tem carbono e hidrogênio, tá? O que é o petróleo, né? No latim, petrus e oleum, que é o óleo de pedra que eles chamam. É um material viscoso, escuro, tá? E tem a textura de óleo. O petróleo, pessoal, em questão da formação do petróleo, demora milhões de anos, ó, sabia? É só começar a dar aula que aluno entra na minha sala. Em vez de entrar antes, não. Então, pessoal, para a formação do petróleo, demora anos e anos, milhões de anos para a formação do petróleo. Por isso que eles falam assim, o petróleo vai acabar, o petróleo está sendo muito utilizado, tem muita chance de acabar, ou de demorar para a formação dele novamente. Então, eles buscam outras alternativas de combustíveis, né, para substituir o petróleo. Porque, não sei se vocês sabem, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas a gasolina é derivada do petróleo. Gasolina, óleo diesel, que são os combustíveis mais utilizados, eram mais utilizados anteriormente. Daí eles buscando, né, novas alternativas de combustíveis para poder diminuir essa exploração do petróleo, ou sabendo que é um recurso que demora muito tempo para ser formado, daí eles chegaram com o etanol, né? A produção de etanol ficou muito grande. Hoje o álcool etílico, ele é muito utilizado, né? Ele fica ali comparado com a gasolina na quantidade de utilização. Enfim, mas o petróleo ele demora milhões de anos, tá? Para ser formado e ele é feito através da matéria orgânica soterrada. É aquela matéria orgânica, resto de comida, resto de folhas velhas, que elas vão ficando ali, ó, elas vão se sedimentando, vai para o fundo, sedimenta. Lá no fundo, lá na camada mais funda da Terra, essa matéria orgânica sedimentada e com a pressão da Terra em cima, com a liberação de gases que ela produz ali, não tem para onde ir, vai formando o petróleo, tá bom? Então, olha aqui, os fatores importantes para a formação do petróleo são ação de micro-organismo, temperatura e pressão ao longo do tempo. A pressão que a Terra faz em cima dela, nesses sedimentos que vão lá para o fundo, vai ter micro-organismo ali trabalhando também. A temperatura muito alta, né, que está bem lá no fundo da Terra, vai formar o petróleo, tá bom? Então, olha aqui, como que eu vou extrair o petróleo? Extração do petróleo. Eu tenho uma máquina específica para extrair o petróleo. Olha para vocês verem. O petróleo, onde ele se formou? Ó, lá embaixo. Tem várias camadas de terra em cima do petróleo. Então, para eu extrair o petróleo, para eu pegar o petróleo, eu tenho que ter um equipamento que ele chegue no petróleo primeiro, né? Então, todo um procedimento, todo um processo, né? Então, ele é feito, a jazida de petróleo, ela é perfurada por um processo mecânico por meio de dutos. Vou fazer uns dutos, vou colocar uns canos aqui para eu ter acesso a esse petróleo, tá? Isso aqui quando é na terra, tá vendo? Só que às vezes eu tenho ele lá no fundo do mar, do oceano, porque o petróleo ele é formado nessas regiões, por exemplo, vamos colocar, sedimentou, pegou terra, resto de comida, resto de animal morto, que é material orgânico, resto de folhas. Tá, beleza. E foi soterrando, até que chegou lá no fundo. Aqui tem muita pressão, aqui a temperatura tá alta. Passaram milhões de anos, formou o petróleo. Só que quando ele forma o petróleo, por exemplo, aqui poderia ser um deserto e hoje tem uma área oceânica em cima dele. E até nas áreas oceânicas também há essa formação lá no fundo, tá? Então, aqui é o tipo de uma indústria de refino de petróleo quando é na terra. E aqui vocês já viram em filmes, já viram em vários lugares, né? Que tem esses negócios assim no meio do oceano, no meio do mar lá. É para exploração de petróleo também, tá? Chama plataformas de petróleo. Aqui no Brasil a gente tem muito ali
por conta da Petrobras, né, e por conta do pré-sal, que é a maneira principal no Brasil de retirar o petróleo para o nosso consumo é pelo pré-sal, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Daí ele é retirado no meio do mar. Então tem essas plataformas. Dessas plataformas também vai ter os ductos para retirar o petróleo e tudo mais que fica lá no fundo. Pessoal, olha como que acontece o refino do petróleo, o processo da indústria onde acontece o refino. O que que acontece? Dessa parte aqui, o que que vocês não podem esquecer? Dessa palavra aqui, ó. Destilação fracionada. Muitas questões cobram isso, tá? Fracionada. Destilação fracionada, pessoal, é como eu vou obter os derivados do petróleo, porque o petróleo ele é rico em hidrocarbonetos. Tem vários hidrocarbonetos no petróleo. E só que eu não quero eles todos misturados, eu quero pegar eles por partes. Eu quero a gasolina separada do óleo diesel, separada da querosene, separada do gás que eu vou utilizar na cozinha, separada da parte da parafina, do asfalto que eu utilizo para fazer o asfalto. Eu quero pegá-las separadas. Então eu vou colocar, pessoal, numa coluna de destilação. Olha, destilação fracionada. Destilação fracionada é um processo de separação de misturas. Então, olha aqui, eu pego o petróleo bruto, ele lá, retirei, fiz lá os ductos, retirei o petróleo. Vou passar ele num forno, ele vai esquentar, tá? Vai esquentar bastante e ele vem para essa coluna. O que que acontece? O mais pesado, olha aqui, tá 400 graus Celsius. Ele é muito pesado, ele não consegue evaporar, ele não sobe nessa coluna porque ele é muito pesado, ele é muito denso. Então, a parte mais densa do petróleo, eu tirei ele aqui de baixo, que é essa parte vermelha, que é o óleo de lubrificação, óleo de parafina e o asfalto, que é o xisto que chama, que eu faço o asfalto. Então, aqui já tem três produtos do petróleo, ó. Óleo de lubrificação, todos os óleos de lubrificação. Lubrificação é aquele óleo de lubrificação que utiliza para lubrificar motor de carro, essas coisas. A parafina e o asfalto, que é o asfalto mesmo que tem aí na rua, tá? Essa parte mais pesada. Vale lembrar que antigamente essa parte mais suja, mais pesada do petróleo, que era o asfalto, ela era jogada fora, porque eles não viam valor agregado nenhum para eles. Com o tempo que eles foram utilizando naquela parte ali da história, onde foi começando a fazer estradas e tudo mais, e perceberam que o asfalto era uma boa alternativa para melhorar as estradas e tudo mais. Daí começou a ter um valor agregado do asfalto também, tá? Ó, daí o que vai sendo mais leve vai subindo, subindo. O mais leve de todos, pessoal, é o GLP, que são os gases. A gente já viu isso aqui em aulas passadas. São os gases propano e os gases butano. São os gases mais leves, né? Eles têm menos carbonos. O prop tem 3 e o but tem 4. Que eu vou utilizar esse gás para poder abastecer nossas casas, gás de cozinha, né? Então, o gás de cozinha também, a parte dele vem do petróleo, que vem aqui em cima, é a parte mais leve. E tem esses intermediários, né? Tem óleo pesado, tem óleo de aquecimento, tem a parafina, tem a gasolina. Aqui, ó, um desses óleos aqui é o óleo diesel, que também eu retiro daqui. Tem outros produtos, não são só esses, aqui não está completinho. Óleo diesel, mas os principais, óleo diesel, óleo diesel, gasolina, parafina, o asfalto, o gás de cozinha, que é o propano e o butano, todos são derivados do petróleo. Então eu uso essa coluna de destilação, pessoal, para poder separar todos os produtos que o petróleo pode me oferecer. Por isso que o petróleo é tão importante, é tão caro e tem tantas brigas por conta do petróleo. Olha o Oriente Médio, tanto de guerras que tem no Oriente Médio, porque aquela região é uma região muito rica em petróleo. Então eles brigam muito entre eles ali para ver quem que vai controlar aquela região que vai tirar petróleo, porque eles ficam trilionários, né? Eles ganham muito só pelo petróleo, porque daí revende para o mundo inteiro, tá bom? Tá dando para entender até aqui, pessoal? Tá, professor. Sim, Então, o petróleo ele é muito importante porque através do petróleo eu obtenho muitas coisas, ele tem muitos usos, tá? Tem uso industrial também, tá? Aqui nos gases mais leves, eu também posso obter o eteno, tá?
que são dois carbonos e com uma dupla ligação no meio. E através do eteno, pessoal, eu utilizo ele para produzir polímeros, tá? A gente vai estudar polímeros no terceiro bimestre, vai ter um momento só para polímeros. Mas é produção de silicone, produção de sacolinha de supermercado, tudo que é plástico, tá, pessoal? Aquele plástico lá do farol do carro, plástico da caneta, as vasilhinhas que tem na nossa casa. Tudo vem ali a partir do eteno. Um dos principais componentes é o eteno. E eu posso obter ele através do petróleo também. Olha, tanto que o petróleo é importante, o tanto de coisas que eu posso obter do petróleo. A cera, pessoal, cera que é utilizada para fazer batom, para fazer alguns cosméticos, vem do petróleo também. Então, quando você passa o batom, você está meio que passando petróleo na boca, uma parte do petróleo, tá, pessoal? Óbvio que tem um tratamento, que coloca outras coisas juntas, mas o petróleo é muito, muito importante. Por isso que ele é tão cobrado no vestibular e tão cobrado no Enem. Então, nunca esqueça essa palavra, destilação fracionada. É o procedimento que eu faço para fracionar o petróleo e pegar as coisas que eu quero dele. É feita com calor, tá? Eu vou colocar um calor e as substâncias mais leves vão subir mais, porque elas são mais levezinhas. As mais densas, elas vão ficar ali embaixo. Daí eu vou pegando algumas mangueirinhas aqui e vou retirando. Então, essas aqui são as colunas de fracionamento, ó, do petróleo. Aqui, a coluna onde cada parte eu retiro alguma coisa do petróleo. Provavelmente aqui embaixo vai estar o forno, né? A caldeira, que é a parte mais quente. E por assim vai, tá? Então, olha, principais produtos. Os gases, aquela parte lá de cima que são dos gases, tem propano, butano, eteno, é de 1 a 5 carbonos, são os mais leves, que fica lá em cima. Depois vem a gasolina. A gasolina ela tem de 6 a 10 carbonos. Tem a querosene, que tem de 11 a 12 carbonos. O óleo diesel, que tem de 13 a 17 carbonos. Óleos combustíveis, que tem de 18 a 25, óleos lubrificantes que são mais pesados, né, de 26 a 30, tem os óleos mais pesados ainda, que é de 35 a 38, e o resíduo do petróleo, que eu chamo de asfalto, que são os que têm mais que 38 carbonos, né, na estrutura, tá? Só por curiosidade. Agora vamos para uma parte muito importante para o nosso país, né, que é o petróleo do pré-sal. Pessoal, vocês já ouviram falar do pré-sal? Há muito tempo, desde 2017, eles vêm trabalhando muito essa questão do pré-sal aqui no Brasil. Pré-sal é uma reserva brasileira que fica entre Santa Catarina até o Espírito Santo. Então é uma região bem grande aqui, ó, na parte marinha, tá, pessoal? Na parte oceânica, onde eles descobriram que lá no fundo, lá, né, no fundo do mar, existe muitas jazidas de petróleo, tá? Por que que é pré-sal? É a terceira camada, a partir lá da camada de terra, depois do oceano, que tem a camada que é pós-sal, tem o sal e tem o pré-sal, tá, pessoal? Então, é em relação às camadas. Provavelmente vocês vão ver isso melhor com a Mária na aula de geografia. Mas, o que que olha aqui? Então tem esse pré-sal, descobriram-se que tem muito petróleo aqui na região do Brasil, e eles começaram a explorar desde 2017, desde 2007, que eles têm um projeto de explorar. Hoje já exploram, né? A gente já obtém muito petróleo através desse projeto que é do pré-sal, tá? Então lá, provavelmente, se você for nessas regiões, vai ter muito dessas plataformas de petróleo lá perto, né, na região, tá? E olha, tem uma quantidade significativa de jazida, né, de petróleo nessas regiões. Jazida é onde acumula o petróleo. Estima-se que em alguns anos o Brasil pode explorar até 8 bilhões de barris no total. Ontem eu entrei no site, tem um site, tá, da Petrobras. A Petrobras é a empresa que explora petróleo no Brasil, tá? Ela é do governo e ela explora esse petróleo aqui no Brasil. Eu entrei, eu não lembro o número de barris. Eu olhei ontem e já não lembro. Mas já está explorando, já retira muito petróleo através do pré-sal, mas ela pode atingir um nível maior, né? 8 bilhões de barris no total. Isso é muito bom para o país, né, pessoal? Porque ao invés de ter que comprar de outros lugares, a gente produz o nosso próprio petróleo. Beleza. Então, isso aqui tudo, pessoal,
tudo relacionado ao petróleo. Só tem algumas curiosidades que eu quero falar para vocês que eu coloquei naquela folhinha, tá? Não coloquei aqui, mas está na folhinha. Só detalhezinhos, só curiosidades, né? Deixa eu ver aqui, o que, que eu vou. Ó, curiosidade. Petrobras é estatal responsável pela exploração e produção de petróleo no Brasil. Então, quem fica responsável por isso é a Petrobras aqui no Brasil. Por isso que tem muitos concursos. Por exemplo, eu sou químico, eu poderia prestar um concurso para a Petrobras para trabalhar lá. Eles pagam muito bem. Não é só químico que pode, né? Tem engenheiros, tem vários, eles puxam várias profissões para trabalhar lá com eles, geólogos e tudo mais. Então, assim, caso você pegue um curso de engenharia, alguma coisa, já pode saber que depois você pode prestar um concurso para a Petrobras. É um concurso muito difícil de passar, porque muita gente quer passar no concurso para trabalhar na Petrobras, porque eles pagam bem. Então, em território brasileiro, o petróleo foi encontrado primeiramente em 1939, lá na Bahia. E após 2 anos, encontrou-se um depósito que apresentava viabilidade econômica para a extração no mesmo estado. Em 1954, a Petrobras instituiu o monopólio estatal, passando a explorar o petróleo nacional. Em 2006, a Petrobras anunciou a existência do pré-sal brasileiro, um campo petrolífero encontrado abaixo de uma espessa camada de sal. A exploração da reserva iniciou-se de fato em 2010 e já acontece, né? Então, aqui falo dos derivados do petróleo, né? Que foram todos aqueles que a gente falou. E tinha outras curiosidades, só que eu resolvi tirar, de certo? Mas assim, eu tinha colocado os países que mais têm a produção de petróleo. Tem muitos países no Oriente Médio. Tem a Venezuela, que é a nossa vizinha, que também explora muito petróleo e tudo mais. Enfim, tudo isso só para falar que o petróleo ele é muito importante. Deu para entender a importância do petróleo? Deu para saber tanto que o petróleo é importante pelo tanto de coisas que ele tem, que eu tenho através do petróleo? Sim. Deu, né? Então vamos para as atividades da semana. Estão vendo os slides? Sim. Tá, número um fala assim: o petróleo é um líquido viscoso e escuro. A respeito dele, responda. Essa aqui pergunta básica, relembrando o conteúdo do primeiro ano. O petróleo, pessoal, o que vocês acham? É uma substância pura ou é uma mistura? É uma mistura, porque depois separa. É uma mistura, tem várias coisas, né? Então, o petróleo é uma mistura. Ele é uma mistura de hidrocarbonetos. Se você quiser colocar mais bonitinho, mistura de hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos. Vamos para a letra B. Tá arriscando assim, pessoal? Não é culpa minha, é o mouse. Quando ocorre, ó, isso também é revisão de conteúdo do primeiro ano. Quando ocorre um vazamento de petróleo no mar, forma-se uma mancha escura sobre a superfície do mar. O que você pode concluir sobre sua densidade em relação à água do mar? Se forma uma mancha escura em cima da água do mar, o petróleo ele é mais denso ou menos denso que a água do mar? Ele é mais denso. Vai. Ó, quando é mais Mais denso. denso, ele é mais pesado. Ele está em cima da água do mar. Então ele é mais pesado ou ele é mais leve? Ah, não, então é Mais mais leve. leve. É mais leve. Então o petróleo. Vou colocar a resposta bem bonitinho. O petróleo é menos denso que a água do mar. Menos denso que a água do mar. Ô, professor, mas a água do mar não tem sal? Tem, mas só que o óleo fica em cima. Você já não viu aqueles vazamentos de petróleo? Sempre tem as reportagens, você fala, mancha de petróleo, a gente está enxergando. Ela fica por cima da água do mar, tá? Ela é menos densa. O sal faz a água ficar mais densa, na verdade, tá? É igual quando você vai lavar a vasilha. Vamos colocar, tem água ali, tem um restinho de tempero, né, que sobra. Daí quando você joga uma água por cima para dar, né, para soltar ali a sujeirinha, para ficar mais fácil de lavar, você não vê umas bolhas de óleo em cima?
da água ali, mesmo com um certo Sei. tempero, é porque, se você tá vendo por cima, é porque é menos denso, é menos pesado. O sal faz com que a água fique mais densa, na verdade, tá? Então, o petróleo, ele é menos denso que a água. Toda coisas oleosas, né? O petróleo é oleoso, a gasolina é oleosa, né? Um derivado do petróleo. Tudo fica acima da água, porque a densidade é menor. É engraçado. Quando eu estava, eu falei assim, nossa, que engraçado. Parece que é o contrário. Mas é só pegar no dia a dia as coisas e vocês vão saber que lembrar que o petróleo ou qualquer óleo é menos denso que a água. Dê o nome do processo utilizado para a separação dos derivados do petróleo. Como que é aquele processo que utiliza para separar os derivados do petróleo? Destilação. Destilação fracionária. E dividir em partes. Destilação fracionada. Fracionada. E cite cinco desses derivados. Então, aqui derivados gerais, né, pessoal? Vou colocar aqui gasolina, Ô, professor, não é fracionária? é fracionada. Tá. Gasolina, óleo diesel, óleo. Nossa, gente, óleo diesel. Tá ficando horrível, mas vocês estão entendendo, né? Óleo diesel, parafina, parafina. Querosene também vem lá do petróleo. Querosene. E eu vou colocar o GLP. GLP, que é o gás de cozinha, também vem lá do petróleo. Beleza? Então vamos para o número 2, que é uma questão do Enem. Vocês vão ver que dá para fazer ela assim, sem saber informação nenhuma, meio que dá para responder. Ó, para compreender o processo de exploração e consumo dos recursos petrolíferos, é fundamental conhecer a gênese e o processo de formação do petróleo descritos no texto abaixo. Então ele fala, ó, o petróleo é um combustível fóssil originado provavelmente de restos da vida aquática acumulada no fundo dos oceanos primitivos e cobertas por sedimentos. Então ele vem da matéria orgânica, né? Dos restos de matéria orgânica, restos de folha, restos de animal morto, essas coisas tudinhas ali vai formando petróleo lá na região, bem lá abaixo, né? Em regiões oceânicas. O tempo e a pressão do sedimento sobre o material depositado no fundo do mar transformaram esses restos em massas viscosas de coloração negra, denominadas jazidas de petróleo. As informações contidas no texto permitem afirmar que o petróleo é um recurso energético renovável a curto prazo. Olha aqui a questão. Curto prazo, em razão de sua constante formação geológica. Tá certo que Tá. ele sempre vai sendo formado, né? Vai passando o tempo, vai depositando restos de vida aquática, não sei o quê, vai ter aquela pressão, tudo mais, vai formar jazidas de petróleo. Mas é a curto prazo, pessoal? Não é a curto prazo, ele demora milhões de anos para acontecer a formação do petróleo. Então, o que está errado nessa aqui é que está falando que ele é a curto prazo, não é a curto prazo. Então, a letra A já está descartada. Letra B. A exploração do petróleo só é realizada em áreas marinhas, só na área marinha que eu tenho petróleo, pessoal? O que vocês acham? Não. Não, né? Até que lá no. Ó, no passado poderia ser até uma área marinha, mas hoje não necessariamente pode ser. Por exemplo, o Oriente Médio é cheio de deserto e eles tiram o petróleo lá na área desértica. É derivada de uma área marinha, mas hoje em dia não é só exclusivamente de área marinha. Lembra que para a formação dele demora milhões de anos. E nesses milhões de anos, de tudo ali pode modificar, né? A formação da Terra e tudo mais se modifica. Então essa tá errada. Evitem sempre marcar, quando você tiver muita na dúvida, questões que falam assim, só, apenas, a única. Normalmente essas questões são erradas, tá? Porque é uma afirmação muito assim, só isso, só aquilo, então é uma afirmação muito séria. Então, na maioria das vezes, essas questões são erradas. A letra D. A extração e aproveitamento do petróleo são atividades não poluentes
dada a sua origem natural. Pessoal, gasolina não polui o meio ambiente, gasolina, óleo diesel, essas coisas. Polui, Polui, não polui. polui, pessoal? Até a exploração para tirar o petróleo polui bastante. Então, essa questão de não poluente está errada também. A gente vai estudar melhor quando eu falar de álcool. A gente vai comparar a gasolina com álcool. Por que que o álcool é preferível em relação à gasolina no fator poluição do meio ambiente, tá? Então, polui sim. O petróleo polui bastante. Então, a única certa vai ser a letra D, vamos ver por que que ela é certa. O petróleo é um recurso não renovável a curto prazo. Realmente, ele não é renovável a curto prazo. Ele é renovável a longo prazo. É difícil eu ter ele a torta direita aqui para mim. Demora para ele ser formado. Ele é explorado em áreas continentais de origem marinha ou em áreas submarinas. Então, é a área do continente que tem essa origem marinha ou essas áreas submarinas, que é o caso da região do pré-sal aqui no Brasil. Então, essa está corretíssima. A resposta certa é a letra D. Então, é uma questão do Enem que vocês não vão poder errar, tá? Vira e mexe, eles vão cobrar uma questão desse estilo aqui. A número 3 também é uma questão do Enem, né? Vou colocar aqui. A idade da pedra chegou ao fim, não porque faltassem pedras. A era do petróleo chegará igualmente ao fim, mas não por falta de petróleo. Ou seja, a idade da pedra ela chegou ao fim não foi porque faltou pedra, é porque o homem foi conseguindo controlar o fogo e a partir do fogo obteve outras coisas, conseguiu desenvolver. Vai ser a mesma coisa com o petróleo. O petróleo, a era do petróleo vai acabar por vários motivos, porque ele demora para ser formado, porque explora muito a natureza para poder retirar o petróleo, porque o petróleo ele é um combustível, ele é usado como combustível, mas ele polui mais o meio ambiente. Então, com o desenvolvimento, pessoal, as pessoas vão conseguindo descobrir outras coisas, a sociedade, outras coisas que podem substituir uma coisa pela outra. Igual hoje, o etanol existe, um combustível que eu posso utilizar, que ele polui menos o meio ambiente, é mais fácil de produzir, é só produzir ali um negócio de cana e tal que eu já vou ter. Tem energia solar, energia através dos ventos e tudo mais, e esses podem substituir o petróleo com o tempo, tá? Então, olha aqui, considerando as características que envolvem a utilização das matérias-primas citadas no texto, em diferentes contextos históricos e geográficos, de acordo com o autor, a exemplo do que aconteceu com a Idade da Pedra, o fim da era do petróleo estaria relacionado a redução e esgotamento das reservas de petróleo, ao desenvolvimento tecnológico e à utilização de novas fontes de energia, ao desenvolvimento dos transportes e consequente aumento do consumo de energia, ao excesso da produção e consequente desvalorização do barril do petróleo. Qual que vocês acham que é a resposta mais certa, de acordo com o que eu falei? Letra B. Letra Letra B. B. Com o tempo, vai tendo desenvolvimento tecnológico e vai tendo outras fontes de energia. Então, o petróleo, com o passar do tempo, vai acabar sendo obsoleto. Ainda hoje, ele é o mais importante, mesmo com tantas opções, tá? Mas essas outras opções que tem, elas vão sendo cada vez mais valorizadas, vão sendo refinadas as maneiras de usar, vão sendo mais viáveis, né? Não deixa de ser tão caras para ser utilizada, daqui uns dias o petróleo vai acabar sendo desnecessário. Sempre vai existir, mas vão ter outras que vão substituir, vão ter um valor econômico maior que o petróleo. Mas por enquanto ainda o petróleo é muito importante. Por isso que existem tantas guerras. A maioria das guerras acontecem por bens, né? Eu quero ter um bem, a Keoriane quer ter esse mesmo bem, a gente vai guerrear para ter ele. Então o petróleo é um dos grandes motivos de guerras e tudo mais, tá bom? Deu para entender, pessoal? Deu, nem Deu. é difícil o conteúdo, né? O conteúdo é super fácil. E o melhor de tudo é que é o conteúdo que eles mais gostam de cobrar no Enem, tá?